temos que estar fortes, firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo sempre. Amém. Queridos, falar de amor, falar de fé, é muito fácil. Hoje em dia, a gente observa até nas redes sociais, né, muitos coraçõezinhos, muitos amantes, muitos apaixonados, muitas pessoas que estão altamente comprometidas consigo mesmo, pessoas que estão se comprometendo com o próprio eu, alegando-se buscar uma felicidade a si próprio. As pessoas estão hoje cada vez mais individualistas, buscando seus próprios prazeres, suas próprias vontades, realizar os seus sonhos, seus próprios desejos, realizar aquilo que está dentro do seu coração. É o que a gente vê na rede social. Se você perguntar quando você manda uma mensagem para alguém, seja no Facebook, no Instagram, seja no Zap, seja em qualquer rede social, se você perguntar para todo mundo como você está, todo mundo está bem. Está tudo bem. Está tudo bem com você? Tudo bem. E às vezes nós estamos angustiados por alguma coisa, às vezes estamos passando por uma crise, seja ela existencial, emocional, material, seja também espiritual. Mas quando nós perguntamos para alguém, você está bem? A pessoa diz, eu estou. E você? Aí a gente, às vezes para não transparecer que está mal, para não levar aquilo adiante, a gente diz que também está tudo bem. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós pensamos, como pode eu estar na presença de Deus? Como pode eu estar buscando ao Senhor? Como pode eu estar vivendo a vontade de Deus na minha vida, se eu não tenho buscado realmente na adoração, no louvor, na oração, no quebrantamento, a presença de Deus? Quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar, no versículo 14, ele vai falar, eu estou me pondo de joelho perante o Pai, porque ele disse assim,
assim, olha o versículo 15, no qual toda a família no céu e na terra toma o nome de quem? De Deus. Toda a família, seja evangélica, seja cristã, seja católica, seja espírita, seja no centro de macumbaria, seja no candomblé, toda a família, quando você fala em Deus, eles professam e falam em nome de Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você ouve isso o tempo todo. No nosso dia a dia, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, no nosso vizinho, na nossa rua, é tudo graças a Deus, porque na palavra de Deus é certo que diz: em tudo dai graça. Então, graças a Deus. Mas quando a gente vê, e a Bíblia fala também, queridos, que pela árvore, você conhece os frutos. E quando você olha para aquela árvore, vamos dizer assim, das nossas pessoas, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, quando você observa aquela árvore, e você vê pelo dia a dia convivência, que aquela árvore não está dando frutos reais, frutos comíveis, frutos bons. E aquela pessoa diz: graças a Deus, obrigado Deus, glórias sejam dadas a Deus. A gente observa que está faltando o tempero, está faltando a essência, está faltando aquilo que foi falado há alguns anos atrás. Confundiram um pouco a palavra, até numa propaganda de televisão, confundiram a palavra amor com o quê? Sazon, né? As mulheres iam fazer comida, aí a propaganda da televisão era que o sazon era o amor, era o tempero que estava faltando na comida. Então hoje em dia a gente observa, queridos, que a Bíblia fala em Mateus que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Mas qual é este amor que as pessoas falam no dia a dia? Qual é o amor que as pessoas estão vivendo, falando? Se a gente liga o jornal, liga o noticiário e só vê coisa terrível. É jovens morrendo por causa de poucas atitudes no casamento, no relacionamento. Mulheres sendo agredidas, mulheres sendo assassinadas. Será que está faltando o amor de Deus? Porque se nós observarmos direitinho, viver é uma coisa e falar é outra. Porque quando eu falo, a Bíblia fala que quando eu falo, lá em Tiago fala que a boca serve para abençoar e para amaldiçoar. Quando eu falo, eu tenho que falar coisas agradáveis. Quando eu falo, eu tenho que pronunciar aquilo que é bom. Quando eu falo, eu tenho que abençoar. Mas quando eu falo, e pode ter certeza disso, isso também acontece comigo. Quando nós falamos coisas que não são abençoadas, nós estamos amaldiçoando. E quem não fala coisas às vezes assim? Eu falo coisas assim às vezes. Às vezes nós pensamos algo e a gente fala, mas às vezes aquilo não é de Deus. Hoje eu vi um story de uma pessoa falando o seguinte, hoje. Ela falou assim, a pessoa falou assim que o coração não sente o que você faz.
E na hora eu comentei assim, olha, em parte eu até concordo com você, mas como terapeuta, há 23 anos já, eu digo para você que o coração, ele sente aquilo que você pensa, é aquilo que você fala. O coração sente o que você pensa e o que você fala. Porque as palavras, quando elas são jogadas, né? Muitas vezes elas são piores do que um tapa na cara. Palavras ditas são piores do que um tapa. Então nós devemos analisar o contexto. Quando o apóstolo Paulo vai falar, ele diz assim, olha, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, enraizados, isso tem que estar dentro do nosso coração o tempo todo. A raiz, a semente que você planta, a semente que você joga, aonde você está, aquilo tem que germinar, aquilo tem que florescer, aquilo tem que crescer. Mas como é que cresce uma semente? Como que cresce uma semente? A semente ela não vai crescer se você somente jogar ali no local. Existem alguns tipos diferentes de terra. Há um sítio, nós temos lá em Santa Maria um sítio, e lá é fria, é terra fria. E na terra fria não dá qualquer fruta, como na terra quente. Na terra fria, dá ali na terra fria sementes como, eu vejo muito lá, morango, eu vejo muito lá, mexerica, laranja, hortaliça, isso está em terra fria. E quando você pega a terra com as suas mãos, você pega a terra, você sente quando ela é boa para o plantio. Existe a terra que é amarela, a terra vermelha e tem a terra preta. Então quando você joga a semente naquela terra ali, ela tem que nascer os frutos, ela tem que crescer. Mas se você não for lá todos os dias, depositar ali um pouquinho de amor, vamos dizer assim, um pouquinho de água, se você não for depositar o carinho ali, aquela flor, aquela semente não vai florescer. E o apóstolo Paulo fala que esse amor de Deus, que a presença de Jesus, ela é enraizada no nosso coração. Então, quando ele fala em Romanos, queridos, que a grande expectativa da criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus, nós somos o exemplo. A igreja precisa florescer. A igreja, ela tem que dar fruto. A igreja, ela tem que prosperar. Mas eu não estou falando prosperidade de bens materiais, não tem a ver com riqueza. A prosperidade da igreja tem a ver com amor, com a presença de Deus. Porque quando eu transmito essa alegria no meu coração para as pessoas, quando eu falo desse amor e aquilo as pessoas veem na minha vida, não é só de palavras, mas é de atitudes, é daquilo que eu faço realmente. As pessoas não vão precisar de muito para me acompanhar. Não vão precisar de muito para seguir os meus passos, porque nós somos o exemplo. A igreja precisa testemunhar. Quando ele vai falar aqui
No versículo 18, podeis perfeitamente compreender que todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, olha, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A presença de Deus, ela é constante. Então não é por palavras, não é dizer eu te amo, não é dizer que você está bonita hoje, não é dizer que você está bem, não é dizer que você está melhor do que ontem, ou melhor do que ontem, mas é viver e mostrar na sua essência, como diz a música de João Alexandre: o mundo há de passar e toda profecia, dons, as línguas e tudo, né? A essência de Deus, que é aquilo que tem que permanecer, aquilo que tem que frutificar, aquilo que tem que crescer, que germinar nas nossas vidas. Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais. Até aqueles corinhos antigos, né? Que a gente cantava de guerra. Lembra dos hinos de guerra? Nós não cantamos mais hinos de guerra. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Pelo Senhor marchamos sim. Deus é exército. Então, quando a gente fala dessa essência da oração, e o apóstolo Paulo fala sobre a oração, ele clama a Deus por uma igreja que estava precisando de amor. Ele clama de joelhos ao Senhor por uma igreja que precisava entender sobre a presença de Deus, a plenitude de Deus. E ele fala no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, segundo o poder que opera em quem? Em nós. O poder está dentro de você. O poder está dentro do seu coração. O poder está dentro da sua vida. O poder está na sua mente. O poder está nas suas palavras. O poder está nas suas atitudes. O poder está em nós. Eu poderia perguntar para os irmãos aquilo que eu poderia falar para mim mesmo, queridos. O que você tem feito com o seu poder? O que você tem feito com o seu poder? O que você tem feito com a sua espada? O que você tem feito com o seu capacete? Será que nós temos usado bem a palavra, a espada? Será que nós temos usado bem o poder de Deus? Porque a Bíblia fala, e eu confirmo, vocês sabem muito bem, que se você orar por alguém enfermo, a enfermidade tem o quê? Que partir em retirada. Isso não é desafio, isso não é você determinar nada para ninguém, isso não é você falar em nome de pessoas, não. A Bíblia fala que aqueles que orar em nome do Senhor Jesus, haverá cura, haverá restauração, haverá salvação. Basta ter fé. Foram 10 leprosos curados em um mesmo momento. Estavam indo no caminho do sacerdote. Estavam indo na estrada e foram curados. Tiveram fé. Mas um somente voltou para agradecer ao Senhor. E quando ele voltou para agradecer, além da sua cura física, ele ainda recebeu a cura espiritual, a salvação. De 10, somente um. E Jesus diz: vai, que a tua fé te salvou. Então não é
só levar um alimento, não é só dar um mantimento, mas é levar amor, é transparecer amor. Quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas estão precisando? E nós precisamos nos conscientizar de que a obra de Deus, ela é feita em conjunto. A obra de Deus, ela é feita em conjunto. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar. Não é isso? Como a gente já cantou, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. E quando ele vai falar aqui sobre a glória de Deus na igreja, a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, ele vai falar que nós precisamos deixar o nosso legado para as próximas gerações. O que nós temos deixado para o próximo, para as próximas gerações? É preocupante. É preocupante. Não se fazem mais cultos em praças. Não se fazem mais cultos em lugares públicos. É somente dentro das igrejas. Cada um com a sua maneira de fazer o seu culto. Tem igrejas por aí que é tudo assim colorido, luminárias, fumaça, LEDs, né? Não tem mais data show não, data show já ficou no passado, é coisa do passado, agora é LED, coloca LED, coisa assim de primeiro mundo, de palco, de show, porque dentro da igreja, em algumas igrejas, agora é um show. É a forma que cada um tem para expressar o seu louvor, a sua maneira de conduzir o culto, a sua liturgia, por que não dizer, a sua doutrina. Mas nós precisamos ter a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. Se nós estamos fazendo a coisa certa, vamos continuar. Se às vezes não estamos fazendo, nós temos que parar para nós analisarmos e acertarmos para nós continuar. A gente fica lembrando muito, eu lembro muito do que a gente fazia, né, no passado, né? Quando eu era jovem eu fazia isso, é porque era dessa forma, e aí a gente fala, mas por que mudou? Por que nós mudamos? Será que nós estamos acompanhando a sociedade? Nós estamos acompanhando a mídia? Nós estamos acompanhando o que está na televisão? Ou será que o que está acontecendo? Se Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele é o mesmo. E Ele opera milagres, Ele realiza planos, Ele realiza sonhos. Deus realiza sonhos. E Ele quer realizar os nossos sonhos. Porque eu também me enquadro, eu me encaixo. Porque Deus, Ele quer fazer, como diz o texto, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você tem pensado? Deus quer fazer mais. O que você tem feito? Deus quer fazer mais. A glória é do Senhor, a glória é dele. Mas Ele quer abençoar as nossas vidas, Ele quer fortalecer as nossas vidas, Ele quer fazer com que possamos ser realmente cheios do poder dEle. E eu quero finalizar dizendo para você, meu filho, minha querida, da mesma forma que o apóstolo Paulo orou de joelhos, nós também vamos orar. Porque se o poder que opera
na igreja, se o poder que opera nos santos, ele falou nesse texto, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados no amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos a plenitude de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Eu quero esse poder na minha vida. Eu quero esse poder na minha vida. Diga isso no seu coração. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder, Deus. Não é por orgulho, não é por exortação, não é por engrandecimento. Eu quero esse poder para operar na vida das pessoas, para levar esse amor à vida das pessoas. Então diga para Deus: Senhor, eu quero esse poder. Eu quero esse poder. E Deus vai abençoar, para que você faça, em nome de Jesus, a vontade de Deus na sua vida, na vida dos seus, na vida dos seus amigos, na vida daqueles que precisam. Deus quer te dar poder. Outro texto que o apóstolo Paulo vai falar, ele vai falar sobre a graça na vida dele, quando ele pede a Deus para tirar aquele espinho, lá em Coríntios. Deus fala: a minha graça te basta, porque se aperfeiçoa onde? O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Então, não desanime. Não desanime. Está difícil? Continua. Como diz o canto, está difícil? Louve. Está chorando? Louve. Está faltando? Louve. Está ruim? Louve. Porque o poder de Deus está operando na sua vida. E eu quero finalizar cantando mais uma canção. Dizer o quanto, mais uma vez, quantas mulheres são especiais. Por isso comemoramos no dia 12, o Dia dos Namorados. Muito importante. Porque é um conjunto de coisas que precisam ser feitas, diariamente. Tanto para um quanto para outro. E nós precisamos, como igreja, ser exemplo no mundo. Nesse mundo mentiroso, nesse mundo perverso, nesse mundo que a Bíblia fala jaz do maligno, esse mundo que já opera a maldade. Se você perguntar a todo mundo: você está bem? Todo mundo está bem. Está tudo bem. Mas lá no Oriente Médio, a coisa está preta. Aqui nós podemos agradecer a Deus, louvar a Deus aqui, porque nós temos uma cama, um travesseiro, nós podemos dormir em paz, porque lá no Oriente Médio, Israel está passando por uma crise, de novo, outra guerra, agora é outro país. Então a coisa está ficando tensa, e isso vai refletir também, infelizmente, no Brasil, por causa de palavras malditas, de governantes que falam besteira demais. Nós já vivemos num país corrupto. Só tirar um pouco aqui, Já vivemos num país corrupto. E a gente tem que ficar calado. A Bíblia fala que nós temos que orar por eles. Mas a Bíblia fala que o mau governante, provém a desgraça da humanidade. O mau governante. Então, infelizmente, estamos nessa terra. Vamos orar pelos governantes. Vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. E eu vou orar por você, pedindo a Deus
que Deus derrama sobre nós poder dele. O poder dele opera na fraqueza. Somos um exército de Deus, um exército de Cristo. E Deus está neste lugar para operar nossas vidas. Feche seus olhos, Pai querido, em nome de Jesus. Tu és santo, tu és tremendo. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor opere em nós. Seja manifesta a tua graça, o teu amor. Em nome de Jesus, abençoe, traga o teu poder. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos, ó Pai, nos ilumine para que possamos, ó Pai, no caminho certo andar, permanecer. Que as pessoas lá fora vejam em nós o teu amor. Possamos ser testemunhas. Em nome de Jesus, queremos este poder, Pai. Queremos este poder. Poder do Senhor que opera, que manifesta a tua graça, o teu amor. Abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter